E aí, ser maninha de luz, seja muito bem-vinda a este novo vídeo e hoje nós vamos aprender mais sobre o mapa da identidade e o que ele pode te revelar a respeito da tua verdadeira identidade, da tua autenticidade, da tua essência, quem tu és em essência. Então, o assunto desse vídeo vai ser os 9 centros de energia, isso que a gente vai conhecer hoje aqui. Vou trazer o resumo de informações para que vocês já possam, através do gráfico que vocês podem emitir gratuitamente, aqui no box de informações eu vou deixar o link, e também tem lá no meu Instagram, @teconectacomgabi. Se tu não me segue ainda, já aproveita para me seguir, já te inscreve aqui no canal, já deixa teu like para tu não esquecer. E se tu não me conhece ainda, prazer, eu estou Gabriela Oliveira, estou psicoterapeuta integrativa, mentora e facilitadora de autoconhecimento para expansão de consciência, e hoje eu utilizo nesse processo de desenvolvimento pessoal, profissional, uma ferramenta muito poderosa que tem me ajudado muito e ajudado centenas de pessoas, que é o mapa da identidade. Esse sistema é um sistema de leitura que eu fiz, né, que eu elaborei. Então, ele é baseado num sistema de autoconhecimento chamado desenho humano, ok? Então, a gente vai conseguir gerar um gráfico e, através desse gráfico, eu desenvolvi o meu formato de leitura que eu batizei como mapa da identidade. E ele tem muitas camadas de informação. E a gente tem aquelas informações que estão na estrutura básica do nosso processo de autoconhecimento. Ele é uma ferramenta que não tem como interesse fazer com que tu acredite no que é dito para ti dentro de uma leitura, dentro dos conhecimentos que ele te entrega, mas que tu experimente isso na prática. Então, tu vá conectando as informações que ele te dá com a tua realidade, e ele também te dá ferramentas práticas realmente para que tu consiga usar na tua vida algumas estratégias e informações para que tu viva uma vida com mais facilidade e alegria. Então, vamos lá. Então, uma das coisas que o mapa pode te revelar, então são várias, né? Então, eu trouxe alguns pontos: menos resistências e conflitos através do autoconhecimento e autodescoberta com as informações do mapa. Relembrar os teus talentos e habilidades, aqueles que tu já não reconhece mais, aqueles que já estão adormecidos. Relembrar qual é a tua verdadeira essência, a verdade de quem tu é, de quem tu nasceu para ser. Qual é o teu propósito de vida, saber como desenvolver esse teu propósito. Tem aí a possibilidade de fazer um mapeamento das tuas crenças e condicionamentos através de todas as informações que tu recebe. Tu consegue ir decodificando, desbloqueando aí alguns bloqueios, tendo algumas respostas e conseguindo, inclusive, solucionar problemas que às vezes pareciam estar amarrados na tua vida. Tu consegue também, com esse conhecimento, evitar decisões que possam causar-te frustrações e ressentimentos. Tu vai saber como que tu é afetada pelas pessoas e pelos ambientes ao teu redor, e como que tu também afeta as pessoas dentro das tuas relações e dos ambientes. Vai conseguir relembrar e fortalecer o teu propósito básico de vida, aquilo que tu veio aqui ser e fazer, e vai aprender como desenvolver isso no teu dia a dia. Relembrando, então, tudo de incrível e poderoso que tu é, resgatando o teu poder pessoal. Então, a gente começa o conhecimento, a informação mais importante aqui, que tu vai levar sempre como base na estrutura do teu experimento com o mapa da identidade, é tu saber o teu tipo de aura. O teu tipo de aura é manifestador? É gerador manifestador? É projetor ou é refletor? Esse aqui é como se fosse lá o teu signo solar, né? O meu signo solar, por exemplo, é Aquário, mas eu tenho ascendente, eu tenho a Lua, eu tenho Júpiter, tenho várias informações. E o mapa é como um mapa astral, inclusive, que ele tem várias camadas, e inclusive uma das ferramentas, uma das teorias que a gente encontra dentro do mapa,
que sistematizou, né, criou um sistema unindo informações, inclusive da astrologia. Então, aqui a aura é o teu tipo de energia. Como que a tua energia funciona? Como que tu impacta as pessoas e como tu é impactado? E isso a gente já tem aqui nesses vídeos, nessa sequência de vídeos que eu estou falando aqui para vocês, trazendo. Temos a sequência falando de cada um desses tipos. Vai lá ver. Depois a gente tem o gráfico do teu mapa. Olha quantas simbologias, olha quantas informações a gente tem para desvendar aqui. E hoje a gente não vai olhar para o restante do gráfico, a gente vai centralizar a nossa atenção aqui no centro do desenho, que é os centros de energia, que é uma teoria baseada no sistema de chakras. Então, é o teu sistema de energia interior, né? A tua usina de energia interior, né? Como se tivesse a tua própria usina de energia, que é feita aqui por todo esse sistema de ligações, enfim, essas figuras geométricas. O que é isso, né? Isso que a gente vai conhecer agora. E o gráfico também pode ser dessa forma, ó. Então, aqui a gente vê nesse gráfico, por exemplo, o desenho mostra alguns centros, né, que são aqui coloridos, e aqui os que são em branco. Os coloridos a gente fala que é definido, né? E os em branco a gente fala que é indefinido ou aberto. A gente vai entender as potencialidades disso. Por que tem duas outras figuras aqui? Porque a gente tem uma programação, que é a nossa programação do nosso consciente, aquilo que é perceptível na gente. E veja só, por exemplo, esse desenho, na programação consciente, a pessoa tem praticamente todos os centros dela são abertos. Então, ela está recebendo informação de fora aqui em todos esses centros, tá? Mas na programação do corpo dela ou do inconsciente, a gente encontra, então, essa forma mesclada de centros que estão definidos, que têm uma energia consistente, e alguns que estão abertos. Então, todos que estão coloridos são aqueles que nós temos energias consistentes em nós e características que são consistentes em nós, que são confiáveis em nós. E quando a gente vê os em branco aberto, é onde a gente está captando informações de fora, absorvendo de fora. Aí a gente ali, vamos dizer que digere essas informações, a gente está recebendo condicionamentos sobre tudo. Tudo que tu interage, seja som, né, o que tu escuta, o que tu lê, o que tu fala também, que tu mesmo fala para ti, as tuas próprias autoafirmações, tudo que tu interage está absorvendo e tu sente, percebe e cria atitudes, comportamentos de uma forma ampliada aqui nesses centros. Então imagina, na programação aqui da personalidade, de consciência, a pessoa tem todos os centros abertos, então ela está recebendo aqui informações de todos os tipos o tempo todo, mas lá na programação do corpo, no inconsciente, aquilo que ela faz de forma impulsiva, involuntária, assim, sabe? De acordo com essa programação ali. Mas vamos lá olhar para cada um dos 9 centros. Então, a gente tem esses 9 centros de energia, que são representados por essas figurinhas geométricas, o triângulo, o quadrado, e cada um desses centros opera com uma função específica, com uma mecânica específica e diferente. Então, é nesse quesito aqui do mapa que a gente começa a perceber a nossa configuração como nós somos seres únicos, que não existe ninguém igual a nós. Porque tu vai encontrar pessoas que têm o mesmo tipo de aura que tu, por exemplo. Mas aí a estratégia é a mesma. Mas aí a autoridade interior daquela pessoa, que eu já falei em outros vídeos aqui também, que é a forma dela usar dela consultar. Tá, será que isso aqui é para mim ou não? É a forma dela consultar a intuição interior dela. Cada um de nós tem um tipo de intuição diferente, a nossa intuição fala com a gente, comigo de um jeito, contigo de outro. Mas a gente pode encontrar semelhanças. Por exemplo, eu sou projetora,
com uma autoridade interior que é esplênica, ou seja, eu tenho intuições, coisas instintivas, percepções instintivas e momentâneas, que vêm e vão embora rápido, lapso assim, tipo, pá, informações rápidas. Mas existem projetoras que são igual, têm essa mesma configuração, ok? E tem projetoras que têm um outro tipo de autoridade. Mas aonde que a gente começa a se diferenciar quando eu vejo uma pessoa que tem um tipo de aura projetora e ela tem a mesma estratégia, a mesma autoridade que eu? Nos 9 centros de energia é uma das camadas que começa a nossa configuração, que faz com que a gente seja seres únicos. Então, como que funciona esses centros? A gente tem ali os centros motores, né, que são os geradores de energia, que é o centro raiz, plexo solar, tá? Então, vamos lá com a setinha aqui. Então, a gente tem aqui o centro raiz, é um centro motor. Depois, a gente tem o plexo solar, o centro sacral e o centro do ego. Então, se essas figuras no teu mapa, elas são coloridas ali, é aqui dizer que tu tem centros motores que te geram de energia, impulso, vitalidade, disposição. E a gente tem daí os centros de consciência, que são o nosso centro do baço, né, ou centro esplênico, que são a consciência instintiva do ser humano. Se tu tem esse centro definido, significa que tu tem isso forte, confiável em ti. E se tu não tem, tu experimenta através dos outros. Assim como centros motores. Gabi, eu não tenho nenhum desses centros motores definidos lá no meu gráfico. Nenhum deles está colorido, está tudo em branco. Como que eu experimento essa pulsão para fazer as coisas, para a vida, essa energia de disposição, de vitalidade, né? Tu experimenta através das outras pessoas, aquilo que tu capta dos outros, do ambiente, dos lugares de outras pessoas que têm esses centros definidos. Nós viramos uma espécie de quebra-cabeça, por isso que nós somos seres relacionais. Por isso que a gente precisa se relacionar, tá? Então, o centro de consciência, falei ali do baço. Depois a gente tem o ágina, que é o centro da nossa análise, da nossa mente, inclusive analítica, do senso crítico. Se tu tem esse centro definido, significa que tu tem essas características firmes em ti, confiáveis em ti. Se não, tu tens tendência de experimentar através dos outros. Depois o plexo solar, que é o centro das nossas emoções. Depois, aqui, então, se tu tem definido, tu opera em ondas emocionais e, caso contrário, tu está absorvendo de fora essas questões emocionais dos outros e amplificando e sentindo de uma forma amplificada. A gente tem os centros de pressão, né? Então, a gente tem o centro da raiz, da cabeça, que faz a gente, causa uma pressão para a gente pensar, e o centro raiz, que causa uma pressão para a gente impulsionar a energia de adrenalina, de impulso, de conseguir lidar com o estresse. E aí, por que é centro de pressão? Porque a gente recebe energia de fora e aí essa energia entra por esse centro de cima da cabeça e pelo centro de baixo. Então, ó, energia do cosmos a gente recebe aqui no centro da cabeça, e energia telúrica, ou seja, da Terra, a gente recebe pelo centro raiz, tá? Depois a gente tem o centro de amor, direção e identidade, que é o centro G. O centro de manifestação, comunicação ou ação é o centro da garganta, tá? Então, aqui a gente tem algumas informações básicas desses 9 centros de energia. Então, a gente começa pelo centro da coroa. Eu vou trazer aqui informações básicas para vocês, mas se vocês quiserem ter uma noção mais amplificada, eu deixei aqui o último vídeo do canal. É uma leitura que eu fiz ao vivo, gravei e tá aberto, uma leitura que eu fiz, que deixo disponível para mostrar para vocês o meu formato de leitura, a minha forma de interpretar o gráfico do sistema de desenho humano. E então, que é a minha leitura, que eu chamo o mapa da identidade. É o meu formato, é o meu jeito, e ali está a minha interpretação do mapa de uma convidada, uma pessoa que eu convidei para receber essa leitura.
Então, lá tem a parte que eu descrevo, uma das partes, né? Eu descrevo, então, várias coisas, e uma das partes é os centros, e lá tem algumas definições importantes que tu pode te ajudar a tu mesmo interpretar o teu mapa. Mas aqui, ó, pega as informações, pega o teu mapa aí, olha. O centro da coroa. O centro da tua coroa é o centro de inspiração, pressão para pensar, saber, é uma pressão mental mesmo que tu tem, o tempo todo, né? E se tu tens esse centro definido, tu vai ter essa energia confiável e consistente. Tu vai ser uma pessoa que tem esse centro de inspiração. Tu tem uma energia de inspiração, ou seja, tu já é por si naturalmente uma pessoa inspiradora e que também se inspira, ok, mas tem uma energia consistente definida aqui, né? Nesse processo de inspiração, no processo de saber, no processo de pensar também, tá? Aqui a gente tem, então, a possibilidade de tu ter esse centro aberto, indefinido. E aí tu vai estar o tempo todo captando de fora essas informações, essa pressão para pensar, essa inspiração, vem daquelas pessoas que tu te conecta, daquelas pessoas, de tudo, na verdade, que tu te conecta. Tu te conecta através de leituras, de músicas, do que tu assiste, do que tu ouve, de tudo. Tu tá sendo condicionada, programada de alguma forma daquilo que vem do externo. Tu capta, ou seja, tu absorve e amplifica isso, tá? Então aqui tu pode experimentar um pouco de confusão nessa questão do pensar, nessa questão de inspiração, ficar sendo aquela pessoa com uma tendência de buscar inspiração o tempo todo, tá? Depois a gente vai para o centro ágina, o centro da mente, a morada da tua mente, né? E a mente, ela não é nossa vilã, ela serve para a gente analisar os fatos, as situações, para a gente pensar, é a nossa consciência mental, que não deve ser, a gente foi ensinado a usar ela para tomar as decisões na vida, mas conforme a nossa consciência aqui que a gente vai adquirindo com o mapa, a gente vai sabendo, uma das sabedorias aqui que a gente identifica é que ele não é o lugar para a gente tomar decisões, né? Mas é ótimo para a gente analisar, para a gente questionar. E se tu tem esse centro definido, tu tem uma forma consistente e específica de pensar, de analisar, né? De estar o tempo todo nessa questão da mente, tu tem questões definidas, já muito específicas, às vezes até muito fechadas. Pode experimentar uma dificuldade de mudar de ideia, de olhar por outro ponto de vista e assim por diante. Mas tudo isso é treinável, tá? Tudo isso pode ser desenvolvido. E uma pessoa que ela tem o centro do ágina aberto, ela tá captando isso o tempo todo de fora. Então pode ser uma pessoa, se ela tem principalmente o centro da coroa e o ágina, é aquela pessoa que pode virar aquilo que a gente chama de Maria vai com as outras. Aqui no sul a gente fala Maria vai com as outras, que é tipo assim, faz o que os outros falam, sabe, não questiona, enfim. Mas em contrapartida é uma pessoa flexível, que tem uma flexibilidade no pensar e tá o tempo todo captando essa forma de pensar, essa forma de analisar, essa consciência mental dos outros, de fora e de tudo aquilo que tu interage, tá? Lembrando, filmes, música, o que tu lê, né, o que tu ouve, as conversas que tu tem e assim por diante. Olha as sabedorias aqui. Centro da garganta, o centro de expressão e de manifestação. Aqui é o centro que traz a comunicação e a forma de expressar e manifestar. Se tu tem esse centro definido, ele traz aí uma capacidade de comunicar com muita consistência, com muita firmeza, as pessoas têm uma facilidade de explicar, as pessoas te entenderem, uma forma de comunicar consistente, uma forma que gera uma autoridade, né, que no que tu fala as pessoas gostam de te ouvir. Normalmente, se tu tá em equilíbrio, tudo aqui que eu tô falando tem um equilíbrio e desequilíbrio, luz e sombra, tá? Em todos os aspectos, todos. E aí, se tu tem esse centro aberto, ou seja, tu tá captando de fora, e ampliando, tu pode sentir uma pressão aqui, uma dificuldade de te expressar de forma clara, uma dificuldade de falar, às vezes uma dificuldade que as pessoas te ouçam, uma dificuldade de sintetizar
né, de uma forma mais clara, às vezes fala coisas e as pessoas entendem outra, então pode desenvolver várias características, está o tempo todo absorvendo e amplificando as energias, né, que são consistentes de fora, ou seja, todas aquelas pessoas que têm os centros definidos que tu não tem, elas te complementam. É um ponto onde tu pode aprender, um ponto de sabedoria, de aprendizado, de desenvolvimento, né? E aí, quando tu toma consciência de qual é a tua definição, se tu é definido ou se tu é aberto, tu consegue entender várias coisas da tua vida e tu consegue também, a partir do momento que tu entende isso, te auto-perceber e te auto-desenvolver, né? A partir dessa nova consciência, desse novo entendimento sobre tu, sobre o teu funcionamento. Depois, o centro G, a gente tem o centro da identidade, amor e direção. Quem tem esse centro definido não é muito comum. E quem tem esse centro definido, ele tem ali um senso de eu sei quem eu sou, para onde eu vou, tem isso mais claro. Se a pessoa estiver em harmonia. Se ela estiver em desarmonia, ela vai ter aquela sensação de estar nadando contra a maré e, eu não sei, tô perdida no rolê. E quem tem esse centro indefinido está o tempo todo buscando esse senso de amor e direção, buscando e tendo até uma dificuldade, às vezes, né? E se sente perdido, incompleto e essas questões. Sentir uma sensação de falta. Mas quando tu usa isso de uma forma sábia, de uma forma madura, de uma forma com consciência, tu consegue ser um camaleão, né? Ser uma pessoa que consegue aí te adaptar, ter muita flexibilidade, te adaptar às pessoas, a conceitos, a direções, a ambientes e tudo mais, tá? Depois, quem tem isso definido já tem menos dificuldade, mais dificuldade, por exemplo, de se modificar, de se alterar de alguma forma, porque ela pode criar até em desequilíbrio, ela cria uma resistência, ela não consegue usar isso de uma forma madura, né, adequada. Depois a gente tem o centro do ego e do coração, que também é raro, assim, as pessoas terem esse centro definido, né, colorido, a maioria tem aberto, indefinido. E esse é o centro da força de vontade, centro da vontade, da função dele é a força para trabalhar, a força de vontade, e também da autoestima, tá? Então, se tu tem ele aberto, significa que tu não tem essas energias consistentes, tu não tem essas características firmes, confiáveis em ti, tu experimenta isso através dos outros, tanto a energia quanto esse comportamento, essa atitude. Se tu tá aí conectada com alguém que tem esse centro definido, tu tem mais facilidade de te autoaceitar, de ter força de vontade, né? De ter força para fazer as coisas, mais força para trabalhar, mais impulso e tudo isso, ok? Plexo solar, centro da emoção. Então, aqui a função é sentir, ter serenidade, desejo, compaixão. Quando tu tá em equilíbrio, quando tu tá ali na energia saudável, né? Quando tu tá em desequilíbrio, tu pode experimentar isso de uma forma muito distorcida, ser uma pessoa muito impulsiva. Tanto quem tem o centro definido quanto quem tem o indefinido. Porque quem tem indefinido, lembra, todos os centros nossos que estão abertos, a gente está captando, absorvendo e amplificando. Então, por exemplo, se tu entra em contato com uma pessoa que tem o centro do plexo solar, que é o centro emocional, tá? O centro de como operam as nossas emoções. A pessoa que tem esse centro definido, as emoções dela funcionam de uma forma ondular, em formato de onda. Então, é um sobe e desce, né? Uma hora ela tá lá na euforia, na alegria, na explosão, e outra hora ela tá lá no baixo dessa onda emocional, onde ela tá na tristeza, ela tá na bad vibes, ela tá na frustração, ela tá enfim, né? E assim como lá no alto, ela tá na raiva, ela tá naquela energia, né, mais impulsiva, literalmente. Então, a pessoa toma ações, fala as coisas, enfim, emocionalmente ela não é madura, ela não se percebe dessa forma. Quando a pessoa tá madura, quando a pessoa tá consciente, né, de que ela funciona, da sua identidade, de que ela funciona dessa forma, de quem ela é, e que ela opera por ondas emocionais, ela consegue se perceber. E na consciência, ela consegue usar isso de uma forma mais madura, de uma forma mais benevolente, tanto para ela quanto para os outros. Só que se tu tem esse centro aberto, e essa pessoa tá com essa energia aqui distorcida, com essas atitudes emocionais desvairadas e descontroladas,
tu capta essa vibração, essa energia, essas atitudes e tu pode, inclusive, ampliar isso. Então, tu pode, se tu não te perceber, se tu não estiver consciente de si, tu vai estar agindo de uma forma, pode agir muito pior do que essa pessoa. E tu pode sentir muito mais, se ela tá na tristeza, tu vai sentir muito mais forte essa tristeza. E às vezes isso nem é teu. Então, por isso que é importante tomar consciência disso aqui, como que é o teu desenho, tá? Depois a gente tem aqui o centro da raiz, que tem é o tipo que traz a informação de impulso, né? É a pressão, né? Pressão para adrenalina, para evoluir, pressão para fazer também, tá? Então, se tu tem esse centro definido, tu é aquela pessoa que lida bem com caos, com pressão, com estresse. Inclusive, tu pode até... como que a gente fala, prosperar no meio do caos, tá todo mundo se escabelando e tu é aquela pessoa que consegue, aí sim que tu consegue te movimentar e fazer tudo que os outros não estão conseguindo por muito estresse, né? Tu consegue, inclusive, ajudar essas pessoas. Se tu tem esse centro aberto, tu pode experimentar isso de uma forma mais desequilibrada ou experimentar momentos de impulso para fazer, momentos de adrenalina, momentos de estresse através dos outros, e tudo depende da tua consciência. Se tu tá com uma consciência saudável, se tu tem maturidade, todos esses centros aqui vão funcionar em harmonia no seu potencial mais elevado se tu tiver consciente, mas não basta estar só consciente, porque tipo, eu sei. Não adianta só saber. Tu tem que ter maturidade e autoconsciência o tempo todo, para saber que tu tá operando daquela forma, o porquê que tu tá operando daquela forma e o que tu vai escolher fazer, porque tu tem livre-arbítrio, né? Então, tu pode ou agir impulsivamente, ou cair no estresse, ou se enlouquecer, né? Que é uma tendência de virar workaholic, enfim, várias coisas que não vão te fazer bem, ou tu pode usar isso da melhor maneira possível para crescer, evoluir, te desenvolver, alcançar teus resultados e assim por diante. Aqui a gente tem o centro sacral, que é o centro motor de energia, energia da vitalidade, da disposição, da resposta, da reação, né? De ter muita energia e disposição para fazer várias coisas ao mesmo tempo, de tipo energia para dar e vender. E quando tu tem esse centro definido, é isso que tu experimenta, principalmente se tu estiver, né, em harmonia, estiver saudável, estiver em equilíbrio. Caso contrário, tu vai ter aí uma experiência mais pesada, né? Vai ficar muito mais pesado para ti, porque pode ser que tu tenha abastecido aí com uma energia desqualificada. E aí, essa tua disposição não vai funcionar bem, tá? Vai ser aquela bateria viciada, sabe? Hora funciona, hora não funciona. E aí fica assim, acaba muito rápido. Enfim, tá? Depois a gente tem o centro esplênico, que é o centro do instinto. É o centro de intuição, dos nossos medos, da consciência do nosso corpo, do alerta, da presença. Então, assim, se tu tem esse centro definido, é instintiva, tem como que a gente fala? Porque ele é o centro também da nossa imunidade. Daí tu tem uma imunidade mais forte, uma resistência mais forte quanto à questão de dor, quanto à questão de doença, né? Enfim, e tu tem isso mais forte em ti. E quando tu tá aberto, né? Tu tem também, quando tem definido, tu também tem medos mais específicos, mais fortes, tudo que é mais fixo aqui, tá? Quando tu tem ele aberto, tu absorve de fora esses medos, né? Essa consciência do corpo, esse alerta, essa presença. E aí pode ser que quando tu não esteja em contato com ninguém, esteja só na tua aura, na tua energia, tu seja aquela pessoa que não tem tantos medos, né? Mas que também não tem esse instinto de alerta, pode correr riscos, pode se colocar em risco por não se perceber, não perceber que uma situação é arriscada, que ela pode te colocar em risco, né, de vida, enfim, de várias outras coisas. A pessoa que tem esse centro definido é a pessoa que, inclusive, alerta os outros, né, dessa possibilidade. Vai dar merda aqui. Escaneia o ambiente, sente que quando o clima tá pesado. E quem tem isso aqui aberto só
capta e amplifica. Se tem um ambiente que está muito com muitos medos, com muita força, uma questão assim, uma consciência muito primitiva, enfim, acaba ampliando isso. Todos os lugares aqui que a gente tem aberto, a gente capta e amplifica, tá? Então, tudo depende se as energias do ambiente, das pessoas que nós convivemos, elas são qualificadas, se elas são boas no sentido de boas para nos desenvolvermos, né? E a gente usar isso da melhor maneira possível, tá? Isso que eu quero dizer aqui para vocês. Então, espero que tenha ficado claro para vocês as informações. Eu saí aqui da tela. E que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o centro de energia de vocês, os 900, tenham conseguido olhar lá no gráfico de vocês e consigam agora ter um pouco mais de clareza. E claro, se tu quiser, né, se tu quiser experimentar como que funciona, Gabi, uma leitura, como que funciona uma interpretação minha para eu te ajudar, te guiar nessa interpretação, tu pode, então, estar entrando em contato comigo aqui através dos links que tem aqui abaixo para agendar a tua leitura, tá bom? E iniciar o teu processo de desenvolvimento com essa ferramenta. Gratidão por tu estar aqui comigo e ser quem tu és. Beijos de luz e até o próximo vídeo.